meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, vocês solicitaram tanto esse vídeo do fofão da Augusta. Então vamos lá. E para você que não me conhece, não está inscrito no meu canal, suscreva-te, aperta a campainha para te chegar as notificações. Vídeos, já sabem, né? Novos, quase todo santo dia, de tudo, hein, gente? Aqui não é só vídeo de um tema em concreto, não. Aqui já tem de tudo, desde uma receita até mesmo uma tosa de um cachorro, né? Babado, esse canal é babado. É assim. Então vamos lá, meus anjinhos, falar do fofão da Augusta, né? Então, pessoal, o fofão da Augusta, ele é um morador de rua, que o fofão da Augusta tava na mesma época que a gente, sim, é certo. Eu não cheguei a conhecê-lo, tá? Não, tava aí, mas eu não cheguei a conhecê-lo, não. Não, porque o nosso tema era outro, né, gente? Sabe, ele infelizmente, por culpa da doença dele, né, que é uma pessoa que sofria de esquizofrenia, né? Então é uma pessoa que tinha muito surto psicótico. E incluso eu falo muito abertamente, vocês já me conhecem, né? Uma família sabendo que uma pessoa dessa tem uma enfermidade dessa, né? E ainda deixa ele ir embora de casa e viver por conta própria na rua, me parece cruel. E eu falo muito abertamente, tá? Se for falar, a família não fez nada, a família não fez absolutamente nada. E assim, e cuidado, a família é de uma classe alta, tá? De Araraquara, Por isso a minha mãezinha sempre falava, né? Quanto mais ricas as pessoas, mais miseráveis são. E é verdade, minha mãe eu não tiro a razão da minha mãezinha, não. E a fofão da Augusta, pessoal, o fofão da Augusta, Ricardo Correa da Silva, que esse era o nome dele, né? Ele tinha posto silicone industrial no rosto, né? Então ele ficou com aquelas faces inchadas de silicone industrial, deformado. Aí uma coisa muito peculiar que eu vou comentar com vocês, né, que eu vou agora comentar isso com vocês com a minha cabeça dos anos 80, do fofão, tá? Do fofão da Augusta. Com a minha cabeça dos 80, tá? Olha bem. Na minha época, pessoas como o fofão, né, com a disfória e tudo, que injetava silicone industrial no rosto, os próximos passos, né? Porque na minha época era assim, começava primeiro pelo corpo, tudo, fazia tudo, e depois o último acabamento acabava nas bochechas, no rosto. Mas o curioso é que o Ricardo, ele começou no rosto, ele pôs no rosto. Então, com a minha cabeça dos 80, leva a crer, né? Porque o Ricardo era gay, mas me leva tudo a crer que a pretensão dele futuramente era se transformar num travesti, sim, né? Porque com a minha cabeça dos 80, tá? A pretensão dele futuramente era, né? Apesar que ele fazia teatro de rua, aquelas coisas, entregava panfleto, tudo, né? Fazia aquelas peças teatrais de rua, né? Dizem que ele foi maquiador e cabeleireiro de artistas muito famosos, né? De alto gabarito, né? Como Suzana Vieira e outras personagens aí da televisão, né? Diz que ele foi um grande maquiador e cabeleireiro. E infelizmente terminou assim, eu acredito, por culpa da enfermidade dele, né? Como uma pessoa que padece de esquizofrenia, não tem os cabales muito no seu lugar, né? Então eu acredito, com a minha cabeça dos 80, que o próximo passo seria revestir o corpo de silicone e se transformar num travesti. Por que eu penso dessa forma? Porque eu penso com a minha cabeça dos 80. E, no entanto, o namorado dele, ele tinha um namorado, se transformou num travesti. Pra vocês verem como é a coisa, né? Porque aí o namorado dele também viu ele injetando no rosto tudo, injetou também, e olha, se transformou num travesti. Por isso eu tô pensando com a minha cabeça dos 80, porque era assim, né, gente? Eu vi elas fazendo isso e eu casquei fora, né? Eu não queria saber de nada dessas coisas no meu corpo. E falar do fofão da Augusta, a gente é falar de uma pessoa ruim. Eu não posso opinar, porque eu verdadeiramente não o conheci em pessoa. Quem conheceu e relatou a vida do fofão da Augusta foi um periodista, conhecido como Francisco Dias Felite, de nacionalidade brasileira, né? Nascido em Jundiaí, olha só. Bom, do buraco onde eu vivia Perus para Jundiaí não estava muito longe não, né? Porque eu fui em Jundiaí, gostei não. Fui quando estava chovendo, uma lama danada com a Roberta. Mas
Então ele relatou toda a vida, né? Então, para saber com todos os mínimos detalhes, né, se pode seguir aí a obra desse periodista, né, Francisco Dias Felitti. Ele escreveu detalhado, porque ele seguiu, né, seguiu esse homem, né, durante 6 meses, né, esse morador de rua, tudo. Então, e o Fofão, gente, praticamente foi uma pessoa, né, que ele ficava zanzando, né? Ele ia para Augusta, ele ia para Paulista, ele ia por todas as partes, mas o lugar mais concentrado que ele ficava realmente era na Rua Augusta. E é curioso porque na minha época eu não me lembro, assim, eu tento fazer força para lembrar se eu cheguei a vê-lo, não? Mas não. E é mais, as minhas amigas também não. Eu acredito que não. As minhas amigas também não chegou a ver, né? E se chegou a ver, nem confiança, porque, claro, a gente não ia cercar assim, um morador de rua, né, gente? Na época, os babados já era tão forte com as monas e todos aqueles atraque, né? Então, a gente já, sabe, que tava aí, né? Mas, incluso virou até uma lenda urbana, né? Conhecido como Fofão da Augusta, né? E tudo. Mas é curioso porque o que eu dou mais volta na cabeça é que ele padecia de uma enfermidade como a esquizofrênia e a família, bem de vida e tudo, não fez nada por ajudá-la. Para ver se. Quando muitas falam que não tiveram apoio da família, é verdade, porque, claro, o Ricardo ele não deixava de ser de dentro do coletivo, né? Porque ele era gay também, estava dentro do nosso coletivo, tudo isso. E é cruel, pessoas com condições e seu próprio sangue, né, não fazer nada, né? Diz que ele tinha até herança para cobrar, né? Diz que ele tinha até herança, mas claro, coitado do homem, não sabia de nada porque a doença dele, a esquizofrênia, não deixava ele pensar direito, né? E aquele surto psicótico que ele tinha, tremendo, né? Ele entregava, como vocês veem aí de trás, ele entregava, né, panfletos no semáforo, pedia dinheiro na rua, né? Dá dó, né, gente? Dá muita dó, né? Mas aquela coisa, né? O que eu mais dou volta é a família, né? Ser tão bem de vida e não fazer absolutamente nada para ajudar o rapaz, né? Que vergonha, né? Essa gente, é o que eu falo, um punhado de dinheiro, o ser humano é podre, sujo, desonesto, até com seus próprios iguais e seu próprio sangue, né? Mas é assim, sabe que eu sou muito aberta ao falar, né? E voltando ao tema do Fofão da Augusta, gente, uma pessoa que realmente viveu aí sua vida, né, zanzando por essas ruas de São Paulo. Pessoal, ele foi internado no hospital do Mandaki, em São Paulo, o que eu chego a saber também, né? Ele foi internado no hospital do Mandaki. Disseram, né, que ele teve uma parada cardiorrespiratória, né, um ataque do coração e coisas assim, né, outros comentam outra, né, porque é aquela coisa, né, cada um comenta uma coisa, né, mas se ele realmente teve uma embólia pulmonar e tudo isso, por ficar tanto tempo hospitalizado, né, vamos ver uma coisa, um ser humano, quando fica tanto tempo hospitalizado, o primeiro que se faz, né, porque tá deitado, tá hospitalizado, não se move tanto, o primeiro que faz é cuidá-lo com heparina, o anticoagulante, né, para não formar trombos, né. Mas eu fico dando volta, será que os hospitais daí nem isso faz? Nem isso sabem fazer? Né, porque uma pessoa que fica 6 meses internada no hospital, vamos, urgentemente heparina na barriga. Heparina na barriga. Por quê? Porque tem que dar os anticoagulantes para não formar trombos. Né? Então, sabe, né? Às vezes eu fico até... Eu tenho medo do Brasil, essa é a verdade. Eu tenho medo dos médicos, eu tenho medo de tudo daí. Né? Porque, claro, para falarem isso, que ele morreu de um trombo. Gente, dentro do hospital, um trombo. Dentro do hospital. Um hospital do Mandaki não tem heparina. Para fazer o tratamento de heparina imediato para dissolver os trombos. Não dá pra entender, né? Mas sabe lá Deus, né? Sabe lá Deus se é isso ou foi outra coisa, né? Eu prefiro até acreditar que foi de um ataque do coração, né? De uma parada cardiorrespiratória. Eu prefiro acreditar nisso, né? Porque se é de um trombo dentro do hospital, me parece inaudito. Inaudito. Porque, vamos, se faria um tratamento com heparina, anticoagulante, para, vamos, dissolver o sangue, os grumos, que são trombos, né? As bolas, essa aqui. Mas, bom... É aquela coisa, né? Eu não sou médica, não, mas me parece, não sei, descaso. Eu acho que é descaso, né? Por ser morador de rua e tudo aquilo, né? Não sei, eu acho que é descaso, né? É muito possível. Porque a minha mãe fizeram descaso no Hospital de Pinheiros, né? E ela morreu, né? De um aneurisma, né? Que poderia, inclusive, ser tratada, né?
Mas já farei um outro vídeo. E a fofão da Augusta é isso, tá, pessoal? O fofão da Augusta é isso, né? Foi um homem gay. Ele faleceu com 60 anos, ele já tava com 60 anos. E... coitado, né? Com dó, né? E com aquele silicone industrial no rosto, né? Sempre andava com glitter, bem maquiado, assim, bem naquele estilo drag, né? Mas eu, com a minha cabeça dos 80, eu sigo pensando que na mente do fofão ele tinha tudo, assim, de pensamento para ser travesti. Tudo, tudo, tudo. Mas talvez até a própria doença dele, a esquizofrenia, não permitiu ele chegar nessa etapa, né, do travestismo, de ser uma transexual, de ser uma travesti, né? E se você for dar a volta assim, no embargo, o namorado dele se transformou num travesti que se chama Vânia, uma coisa assim, Vânia, né? Mas eles eram um casal homossexual, né? Um casal de gays. E se separaram, né? Incluso depois, ele no hospital mesmo, ele voltou a falar com esse, que na época a gente chamava caso, né? Olha, o caso dele, né? Na minha época, tá? Na década dos 80 a gente chamava de caso, né? A gente chamava de noivo, nada dessas coisas. Aqui a gente fala pareja, né? Mas o caso dele, ele falou com o caso dele depois de 20 anos de separação, né? 20 anos, puxa vida, coitado, né? 20 anos, né? Babado, né? E a história do fofão da Augusta se resume nisso, tá, pessoal? Uma pessoa que padecia de esquizofrênia, tinha muito surto psicótico, era uma pessoa que lutava por subsistir, né? Aí com sua enfermidade, tudo sem ajuda da família que tinha condições de ajudá-lo, né? É muito triste, né? É triste. Eu fico, mais que triste, eu fico indignada, né? Porque, claro, eles contam só o lado da história que interessa pra eles, né? Eles não... Por isso eu gosto das duas caras da moeda. Sempre as duas caras da moeda, né? Porque a pergunta em questão não é o fofão da Augusta em si, porque saber todos sabemos, né? Eu, na minha época, sim. Eu acredito que estava assim na minha época, mas eu não cheguei a conhecer. Não. Eu não me acercava a moradores de rua, gente assim. Incluso eu corria de algumas. Dava volta, né? Porque tinha umas que realmente dava medo. Incluso numa reportagem aí saiu uma, né? Uma de shortinho, tudo que não tem nenhum dente na boca, né? De tanto usar droga, né? Terrível. E essa eu lembro dela. Essa eu lembro perfeitamente dela, né? Muito escandalosa. Se via na cara que ela estava drogada, né? E sempre. Todas elas. Aquela que tinha um corte na navalha, que estava sentada na barra da Wall Shows. Todas essa gente eu vi. Eu vi. Mas não... Amigas não. Não. E a fofão da Augusta é isso, tá, pessoal? Me pediram tanto esse vídeo e o que eu relatei aqui é como eu falei. Tem um periodista brasileiro que escreveu a história do Ricardo da fofão da Augusta, né? Ele chama Francisco Dias Felice. Ele é de nacionalidade brasileira, não é italiano não, ele é brasileiro. E ele escreveu a história, né? Ele escreveu todos os detalhes, porque ele foi seguindo, né? Foi seguindo o fofão aí, sabe tudo, né? Sabe tudo, os passos, tudo, né? Tadinho do fofão, né? Eu falo tadinho porque eu fico com dó, né? Eu fico com dó porque na parte daquele silicone horroroso no rosto, porque aquele era o demônio, aquele silicone era o demônio. Aquilo lá era o castigo, né, das transexual. O silicone era o puro demônio. O silicone era o demônio, né? Mas elas punham o demônio debaixo da pele, né? Fazer o quê, né, gente? E é isso, meus bombones. Falar da fofão da Augusta é falar isso, né? Porque tampouco é dizer que eu conheci em pessoa. Não. Tava aí. Mas eu não cheguei a vê-lo, incluso. Não. E olha que eu subi a Augusta várias vezes com a Débora. Outra coisa, que a Débora, minha amiga, Debrair, esse é o nome dela, né? Porque teve umas infelizes aí, falou Débora Plock. Que Débora Plock? Que Débora Plock? Eu não conheço nenhuma Débora Plock, não sei que diabo é essa Débora Plock, né? Não sei, não foi amiga minha. Mas a minha amiga Débora se chamava Debrair, e na casa dela todo mundo chamava ela de Debra. Isso me contou ela. Falei, ai menina, e na tua casa te chama pelo nome? Ela, não, me chama de Debra. Debrair era o nome da minha amiga Débora. Agora, Débora Plock é que eu conheci, foi o Chiclete. Foi o Chiclete Plock.
Sabe? Isso vai pra essas moninhas aí tontas, né? Que não sabem um palmo diante do nariz delas. E é isso, meus bombones. Esse é o vídeo do Fofão da Augusta. Beijo, um cheiro. Fique com Deus e já venho com outro. Mua. Não é sequestro, viu? Ah. Teatro, cinema, Tá bons bom. espetáculos pra você se divertir. Você pode colaborar, por favor, amiguinho? Não, dessa vez não, obrigado.